seguindo na recusa aí para a gente encaminhar esse assunto aí, então sempre fica a questão, né? Como registrar no prontuário, né? O que que eu devo fornecer? Eu devo fornecer receita para esse cara? Doutores, se vocês não concordam com a internação, tá? Não concordam com a internação, vocês não dão alta. Né? E aí muitas vezes surge um problema de até de informática, né? Que o William tem essa área de atuação também, que é o seguinte: ah, mas eu só consigo liberar o paciente se eu botar alta lá no sistema, né? No sistema eletrônico, né? E aí surge um problema, né? Então, o que que muitos hospitais fazem? Tem a opção alta pedido, tá? Posso botar alta pedido? Olha, poder pode, né? Mas agora o teu prontuário ele tem que estar muito bem redigido, né? Para você explicar por que você colocou aquilo alta pedido, né? Que inclusive se é a única solução que tem, né? Mas eu lembro de um hospital que eu trabalhei que tinha essa possibilidade de alta pedido e eu inconformado, né? Não, mas não é alta, eu não estou dando alta, eu tô negando a alta dele, eu não vou dar alta. Ele pode ir embora, não vou prender o cara, o cliente, o paciente, mas eu não quero escrever alta pedido, porque não é, né? Não é. Eu não estou dando alta para esse paciente. E muitos advogados, né, de acusação, vamos dizer assim, usam, né? Se vocês botaram lá alta pedido, eles usam aquilo como, pô, o médico deu alta, né? Aí a importância do registro, doutor, né? O registro, justifique porque você preencheu, pontuou aquela alta pedido, né? Eu não sei, William, se você, conhecedor aí dos meios informáticos, tem alguma sugestão para isso, mas é uma situação complicada, né? Que a gente não entra numa questão tipicamente de decisão médica, mas muitas É, vezes uma questão de decisão administrativa. A gente é. tem alguns elefantes brancos, né, dos hospitais. Quem trabalha em hospital complexo aí sabe. Não vou falar nomes aqui, eu não tenho nenhum problema com nenhum sistema, não faço propaganda de nenhum, mas a gente tem o Tazir aí. Cara, é um elefante branco. Ajustar aquilo e colocar uma opçãozinha, porque parece para o médico assim, vamos colocar só mais um checkbox lá. Checkboxes são aqueles quadradinhos que vocês marcam, né? Vão marcando. É só mais um checkbox. Ou é só mais um elemento lá naquela barra de seleção, né? Para esses elefantes brancos, sistemas antigos, e aí pensa que o banco de dados desses hospitais já são carregados, já tem população, dados duplicados, inclusive, colocar uma opção para informática é difícil, não é fácil. E aí a gente precisa buscar as outras alternativas. Enquanto você falava, você falou aí do tempo que você estava inconformado, né, em colocar a opção. Num caso que eu trabalhei, que eu atuei, né, o médico que era um assessorado meu, ele, né, a gente tinha um contrato de assessoria. Durante o trabalho dele no hospital, ele me ligou e ele disse, William, não era sobre alta, era outro questionamento, mas ele falou, William, eu não acho adequado, né, a TI do hospital me informou que demora no mínimo 20 dias para me responder e eu não posso aguardar 20 dias. O que que eu faço? Gente, aí é comunicação, aqui é um problema de comunicação só, né? Existe algum campo onde você tem escrita livre? Cara, tá resolvido o seu problema. Exato. Justamente isso, né? Se você se depara com um problema, cara, não tenho o que eu mais fazer aqui, tá escrito alta pedido, né? Então posso preencher ali a alta pedido, né? Só que eu vou justificar no prontuário por que que eu coloquei aquilo. E era justamente isso que o William falou, doutores, que eu fazia quando eu atuava, né? Pela última vez há 3 anos. Ainda que eu tinha que botar alta pedido, eu justificava por que que eu fiz aquilo, né? O colega perguntou aí, doutor Gabriel, né? Registrar como evasão resolve? Excelente pergunta. William, você falou uma coisa que eu fazia, né? Eu ficava indignado com o alta pedido que eu tinha que apertar aquele botão, né? Mesmo não dando alta para o paciente, porque ele recusou a internação. Mas eu justificava, justamente, né? Para tentar superar isso. E eu acionava o diretor técnico. Eu falava, cara, tem que ter uma opção aqui, né? De recusa de tratamento, de algo, né? Aí, só complementando, William, que eu já estava respondendo ali uma pergunta, o Dr. Marcos respondeu, o William evadiu. Exatamente isso que aconteceu, né? Se ele sumiu, se o paciente some e não avisa ninguém, isso é evasão, doutores. Vocês fazem uma bagunça de conceitos.
conceitos, né? Evasão significa paciente sumiu sem avisar ninguém. Ponto. Não é aquele paciente que fala, não, não, doutor, eu não quero fazer esse tratamento. Não, ele está fazendo medicação e sumiu, não avisou a enfermagem, não avisou vocês. E isso é evasão. Eu sei que a maioria de vocês bota evasão, até porque muitas vezes nos sistemas de informática só tem evasão, não tem alta pedido ou recusa de tratamento, né? Porque a TI E- também não sabe, né, Christopher? Lá, quando estão desenvolvendo os Hum, sistemas, os caras de TI não sabem qual é a diferença. E eu vou dizer mais, por vezes, inclusive, se vocês fazem essa confusão, o médico faz essa troca, vocês imaginem a gestão do hospital. Então, existe essa dificuldade mesmo. muito bom, muito bom. E evasão por uma demora no atendimento. Mesma coisa, doutora. Você, quando for, doutor, quando for chamar o paciente e ver que ele, né, não, se já atendeu ele, né? Bom, se não atendeu ele ainda, você vai registrar que houve tentativa de chamado, né? Agora, cuidado, né? Sempre perguntem ali na recepção, deem um check por ali, né? Porque às vezes o paciente pode estar no banheiro, né? Eu já presenciei, né? Eu já presenciei. O cara ficou lá 3 horas esperando lá e, na verdade, a vez que chamaram ele estava no banheiro. Ah, mas daí o médico tem que sair indo no banheiro. Não, gente, né? Mas assim, É bom senso. é estranho um cara chegar lá, o cliente, o paciente chegar lá para ser atendido e sumir. É estranho, não é comum. Então, assim, cabe um esforcinho a mais ali para perguntar para a recepção e tal, e bota lá. Eu sempre botava, bem rapidinho, bem fácil, não me tomava tempo praticamente, né? Então, ó, não atendeu o chamado, confirmado na recepção lá, né? Se tiver algum problema, enfim, tá bem preenchido, né? Doutora Karim, seria correto colocar recusou o tratamento e abandonou o local? Mas um pouquinho mais, né? Por que que ele recusou o tratamento? O que que ele falou, né? E o que que você orientou ele, né? Que você explicou os prós e contras disso, benefício e malefício, né? Então, de repente, essa situação exige mais cuidado. Por quê, doutores? Porque se acontece algo ruim para ele, né? E vai estar lá no documento, né? Vamos dizer que ele morre, ele falece, né? E esse paciente que foi embora, que não aceitou sua internação, aí os familiares vão olhar o documento lá, alta, o médico não evoluiu nada, entendeu? Então, os familiares, não esqueçam, muitas vezes são os familiares que processam, não o paciente. E isso anos depois, né? Até quanto tempo eles têm para processar o médico, doutor William Lose? Depende. Não, Ixi, depende. não existe uma resposta única, porque existem as peculiaridades, existem as exceções. A regra, quando estamos falando de relação de consumo, são 5 anos. Se não tiver a relação de consumo, porque um determinado juiz pode entender que não é relação de consumo. Eu entendo hoje que não é relação de consumo, tá? Porque eu quero beneficiar o médico. Então, eu entendo que não é relação de consumo. Eu sempre justifico isso nas minhas defesas. 3 anos. Mas, para pacientes menores de idade, esse prazo começa a contar apenas a partir do momento que o paciente assume a maioridade. Ou seja, se você atender um paciente 5 anos de idade e ele teve algum problema, ele vai ter, vamos considerar que é uma relação de consumo, ele vai ter até os seus 23 anos para juizar a ação, porque são 5 anos a partir dos 18 anos, né? Então, isso a gente precisa tomar cuidado também, porque por vezes a gente tem que tomar decisões baseando nesse tipo de informação que a gente tem, né? Quanto tempo eu tenho ainda para correr risco? Que tipo de risco eu vou ter, né? Então, essa é uma informação importante. A Atenção, gente pediatras. pediatra, obstetra. Uhum. E os clinicões aí do Brasil, né, que atendem, né, aquele... Na verdade, quase todas as especialidades, né? Porque os É, super é, especialistas, no final das contas, acabam é. atendendo também. Isso vale também, gente. E aí a gente não vai entrar nesse detalhe, a gente tem uma aula onde a gente explica só isso. Tem os casos de incapacidades, né? As incapacidades relativas, as incapacidades absolutas, isso tudo pode mudar também. Mas a gente não tem tempo de explicar tudo isso Sim, hoje. sim, né? É. Hoje, né? Porque a ideia dessas imersões aqui, quem sabe a gente eternize aí, né, doutores?